No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Eu levanto as mãos para o alto, como se estivesse, neste momento, levantando as mãos e colocando-as sobre a sua cabeça, minha amiga, meu amigo ouvinte, para que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus, venha revestir você de entendimento, de paz, de segurança, de convicção. Seja abençoado a sua casa, o seu trabalho, tudo que você fizer, tudo seja abençoado, porque em o nome do Senhor Jesus, o Espírito do Deus vivo vem sobre você para fazer aquilo que é a vontade dele. Realizar em você uma fonte que venha jorrar por toda a vida para outras tantas pessoas sedentas de justiça. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Pois é, ontem estávamos meditando sobre Abraão, né? Porque Abraão é o princípio da fé cristã. Abraão, tudo começou com Abraão, tudo começou com ele. Quando Deus disse: sai da tua terra, da parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas não mostrou naquele momento. Então Abraão não titubeou, não reclamou. Ele simplesmente arrumou as trouxas e saiu. Disso você já sabe. Mas que talvez você não saiba é que Abraão renunciou o seu patrimônio familiar, econômico e o conforto da sua estabilidade aonde ele vivia, só para obedecer a palavra de Deus. Quer dizer, ele mostrou que a obediência à palavra de Deus exige sacrifício. Esse é o grande problema da maioria das pessoas cristãs. Porque elas pensam que pelo fato de conhecerem a Bíblia já é o suficiente. Porque elas pensam assim: bom, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, elas conhecem a verdade e pelo fato de conhecerem a verdade, elas dizem: bem, está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então eu estou liberto, eu conheço a verdade, e continuam vivendo no pecado, continuam vivendo no erro, continuam vivendo na injustiça. E aí, é claro, essa interpretação errada da Bíblia faz dessas criaturas reféns,
faz dessas criaturas prisioneiras do inferno. Porque a obediência à palavra de Deus exige o sacrifício. Aí vem aqueles crentes cascudos que dizem assim, lá vem o bispo com o sacrifício. Jesus já sacrificou por mim. Aí começa a arranjar versículos soltos, palavras soltas da Bíblia, para justificarem a posição contrária ao sacrifício. Mas eu duvido, minha amiga, meu amigo ouvinte, que haja obediência sem sacrifício. Duvido, porque para você obedecer a alguém, você tem que sacrificar a sua vontade. É ou não é? Você vê que a criança faz arte contrariando os seus pais. E quando os pais vêm para discipliná-las, elas não gostam. Elas rejeitam. Ninguém gosta da disciplina, porque ninguém quer se sujeitar à palavra de outra pessoa. Imagine com respeito a Deus. As pessoas não querem obedecer. Elas não querem deixar a vida errada, elas não querem deixar o amante, elas não querem deixar as amantes, elas não querem deixar o roubo, a corrupção, a mentira, o engano. Elas não querem deixar as coisas erradas. E por isso, elas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, continuam sofrendo, continuam prisioneiras do inferno. Abraão provou com a sua vida que a obediência exige o sacrifício. Ele teve que sacrificar. A primeira coisa que Abraão fez foi sacrificar sua terra, sua parentela, a casa do seu pai. Ele deixou tudo para trás. Como falamos ontem, não havia caminhão de mudança, não havia isso. Abraão teve que pegar os camelos que tinham, os burros, os jumentos, para levar as coisas dele. Você pode imaginar a luta, você pode imaginar quantos dias levou Abraão para arrumar as coisas, para poder sair. E você pode imaginar também quantas pessoas, entes, parentes, que diziam, rapaz, você é maluco, você vai deixar o certo pelo duvidoso? Foi o que falaram para mim quando eu deixei tudo também. O fato é que o que eu quero que você saiba é que sem sacrifício não há obediência. Não há obediência. Então você diz assim, poxa, mas como é que pode? Jesus já morreu por mim. Ele morreu sim, para que você, através do sacrifício dele, venha tomar posse. Tomar posse quer dizer conquistar, lutar, sacrificar. Você tomar posse dos seus direitos, dos seus privilégios. Eu vou dizer para você, eu sirvo a Deus há 50 e poucos anos. Eu nunca tomei posse de nada das promessas dele de mão beijada. Nunca aconteceu assim, eu estava sem querer e de repente caiu aquela chuva de bênção na minha cabeça. De jeito nenhum. A minha luta toda, minha vida toda com Jesus foi de sacrifício. Tudo que eu quis, tudo que eu consegui, tudo custou o sacrifício. O sacrifício da obediência, o sacrifício da renúncia. Você verifica, por exemplo, nós estamos para começar o jejum de Daniel de sábado para domingo agora, não é verdade? Então, é um sacrifício. Deixar de ver filmes, deixar de futebol, deixar de novela, deixar de músicas mundanas, deixar de companhias mundanas, enfim, deixar de conversa à toa, conversa fiada, enfim, você tem que deixar, a gente tem que deixar, renunciar àquilo que a alma gosta. A alma gosta de beber. A alma gosta de beber do vinho deste mundo. Ora, minha amiga, meu amigo, mas para que se possa saciá-la com a água que sai do trono de Deus, o Espírito de Deus, ela tem que fazer o jejum, ela tem que se lavar, ela tem que se purificar, ela tem que se esvaziar. Porque como é que pode uma pessoa querer receber o Espírito Santo se ela já está cheia? Não dá. Não dá. Do ponto de vista da inteligência, não existe. Como é que você vai colocar alguma coisa num copo que já está cheio?
Então, primeiro o copo tem que se esvaziar. Então, no jejum de Daniel, nós vamos nos esvaziar dos pensamentos desse mundo para absorvermos ou recebermos o Espírito de Deus. E isso é o que faz a diferença na vida do cristão verdadeiro. A pessoa é verdadeiramente cristã quando ela recebe o Espírito Santo. E quando ela recebe o Espírito Santo é porque ela mereceu. Ela mereceu receber o Espírito Santo por conta do sacrifício que ela fez. Ela lutou, ela correu atrás. Não aconteceu assim de repente, não. Ela fez por onde? Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Ele falou para os seus discípulos, olha, vocês não saem de Jerusalém até que venham ser cheios do Espírito Santo. Então, amiga e amigo ouvinte, Abraão foi esse homem. Ele começou com sacrifício. Ele começou renunciando a sua casa, a sua parentela, o seu patrimônio e o conforto que ele tinha na sua terra. Não há como obedecer sem sacrificar. Não há como obedecer sem o sacrifício. Não há. Porque você contraria a sua própria vontade. Você contraria o seu eu. Você contraria o seu eu. É ou não é? Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 7. Ele fala em Romanos, dizendo, desventurado homem que sou, porque ele fazia o que não queria fazer. E o que tinha que fazer, ele não conseguia. Quer dizer, ele tinha suas lutas particulares, seus conflitos. Ele não foi perfeito. Como nenhum deles foi perfeito, como nenhum de nós é perfeito. Mas eles pagaram o preço com a obediência, com o sacrifício da obediência, que é o que você tem que fazer, se você quiser. Se você quiser alcançar o reino de Deus, Jesus já deu a dica direitinho, ele falou assim, ó, o caminho que conduz a vida, a salvação, a eternidade, a nova Jerusalém, é um caminho apertado, é um caminho difícil, e são poucos os que acertam com ele, a porta é estreita. Aliás, eu tenho até uma história, uma parábola, né, que me contaram e eu passo para vocês. Eu já falei essa parábola, mas é bom sempre lembrar. Diz que o sujeito tinha um grande desejo de conhecer a nova Jerusalém, mas um enorme desejo. E então o anjo apareceu para ele e disse-lhe, você quer entrar na nova Jerusalém? Claro, eu quero. Você está pronto para pagar o preço, o sacrifício? Claro, eu estou pronto. Qualquer coisa eu faço para chegar até na nova Jerusalém. Então o anjo falou, está aqui essa cruz. Você vai levar essa cruz. Você vai carregar essa cruz. Agora presta atenção. Você vai puxar essa cruz e não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você vai numa linha reta, que é a justiça. Vai numa linha reta. Não desvie nem um passo, nem um milímetro, nem para a esquerda, nem para a direita. Então, o homem, animado, pegou a cruz um pouco pesada e foi andando, foi caminhando na direção certa. E sempre naquela retidão, na justiça, né? Olhando apenas para a frente. Mais tarde, quando ele estava bastante ferido, por causa do peso da cruz, o diabo apareceu para ele. E o diabo disse para ele, ó rapaz, o que você está fazendo com essa cruz? Eu quero alcançar a nova Jerusalém. E o diabo disse, mas você não precisa dessa cruz. Não, o anjo falou que eu preciso, eu vou levar essa cruz. Então o diabo deu uma sugestão, bem, já que você não quer abrir mão da cruz, então faça o seguinte, corta o pé da cruz, corta os braços da cruz, diminui a cruz, ela vai ficar mais leve e você vai poder carregar
a cruz, a mesma cruz, quer dizer, menor, vai colocá-la debaixo do braço, ao invés de carregar no ombro, e vai em frente. Aí o sujeito achou boa ideia, porque a cruz estava pesada mesmo. Então ele cortou os braços da cruz, um pedaço da cabeça da cruz e um pedaço do pé da cruz. A cruz ficou num tamanho bom, leve e fácil de carregar. Ele colocou a cruz debaixo do braço e foi satisfeito. Agora estava andando até mais rápido. E porque andava mais rápido, ele conseguiu avistar a cidade de Jerusalém logo, logo. Quando ele foi se aproximando da cidade de Jerusalém, da nova Jerusalém, cheia de luz, uma cidade maravilhosa, brilhava como o sol. Então, ao aproximar-se da cidade, ele deparou com um enorme precipício. Um enorme precipício. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e não viu nenhuma ponte. Então o anjo lhe apareceu e disse: agora você pega a sua cruz, coloca, faça a sua ponte e atravesse. Mas eu não estou vendo a cruz que eu lhe dei. Ele falou: eu cortei para que ela ficasse mais fácil, para poder ultrapassar, para poder chegar aqui. Eu falei: olha, não posso fazer mais nada. A cruz era única. A única que eu tinha era aquela. Então você perdeu a chance de entrar na cidade de Jerusalém. Assim são muitos cristãos, ou supostamente cristãos, crentes. Nadam e acabam morrendo na praia. Por quê? Porque querem cortar a cruz, querem fazer a cruz pequenininha, querem fazer a cruz de forma que carreguem no pescoço, pendurada no pescoço, pequenininha. Você já tem visto, né? E tem gente assim. Tem gente que é preguiçosa, cara de pau, indolente e negligente, que são como aquelas 5 virgens nécias que não levavam o azeite na vasilha. Não levavam. E quando chegou o noivo, elas ficaram do lado de fora. Isso que é doloroso. As pessoas fazerem, até de certa forma, algum sacrifíciozinho, e chega na hora de tomar posse da bênção de Deus, elas perdem porque não foram perseverantes, não tiveram consistência na fé. A fé, minha amiga, meu amigo, a fé exige sacrifício. A fé exige sacrifício. Não tem nada a ver com sentimento. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Não. A fé é sacrifício. Você tem que renunciar. Você tem que abrir mão das coisas desse mundo para você tomar posse da vida eterna. Você tem que morrer para o mundo. Foi o que Jesus ensinou. Você tem que morrer para poder nascer de novo. E morrer é um sacrifício. Você tem que morrer para si mesmo, você tem que morrer para os seus familiares. Você tem que sacrificar. Veja que Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é um negócio extraordinariamente sacrificial. Ainda disse mais: tome a sua cruz e siga-me. E quem amar seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama qualquer coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, você tem que abrir mão do amor familiar, você tem que abrir mão da sua terra, você tem que abrir mão das suas casas, você tem que abrir mão do que você tem. Você tem que priorizar o Senhor Jesus. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. E para ele ser o primeiro, você tem que sacrificar o resto. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou é ou não é. Ou é ou não é. E quem crê, sacrifica. Quem não crê, não sacrifica. Então, essa é a lei da conquista das bênçãos de Deus. Para que você conquiste a maior das bênçãos de Deus, a maior, não tem maior, que é o Espírito Santo, você tem que sacrificar. E se você não sacrificar, minha amiga, meu amigo, você vai ficar para trás.
Você vai nadar, 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 nadar e vai acabar morrendo na praia. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá. Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Em sua caminhada, nunca desista. Os espinhos podem ferir-te, seus pés podem cansar. Nunca desista. Levante a cabeça, olhe para o alto, creia nas promessas de Deus para a sua vida. Use a sua fé e não vacile com palavras vãs, para que seus passos se tornem velozes em direção às bênçãos. Você está chegando lá, e quando triunfar, saberá o quanto valeu a pena sacrificar. Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Então agora você vai ver as pessoas
que tiveram suas vidas mudadas, deixaram a tristeza de lado, o vazio de lado, perderam o vazio, perderam a tristeza, perderam a vida desgraçada que vinham vivendo e conquistaram uma vida nova com a presença do Espírito Santo. Mas elas não contam o sacrifício, elas não falam do sacrifício, elas falam do que era e do que é e do que são agora. Essa é a realidade. Ouça e você vai entender bem. Eu era uma pessoa vazia, uma pessoa triste. Eu não tinha felicidade. A minha felicidade, entre aspas, eu tentava preencher entre amigos, saindo. Então eu cheguei uma pessoa muito vazia. Eu tinha um complexo de inferioridade, começava daí. Eu era uma pessoa triste, uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito impaciente. A partir do momento que eu passei a vir, eu percebi que eu fui mudando aos poucos. Cada palavra que eu via, aquilo foi me mudando. E no início, na verdade, eu não percebi de início essa mudança. Só que quando eu não ia, eu acabei sentindo falta. Eu falei, nossa, mas eu estou sentindo falta. E eu acabei percebendo que as pessoas que buscavam, os jovens, eles eram diferentes. Eles não precisavam do que eu precisava para ser feliz, aparentemente. Foi uma vida de sacrifício, de muita obediência. Não foi fácil. Não foi do dia para a noite. Foi uma questão de perseverança, de muito sacrifício. Depois que eu fiz a escolha de ter um encontro com Deus, de ter uma vida diferente. Eu queria ter uma vida de qualidade. E não só aqui fora, mas eu queria ter uma vida... Primeiro, eu queria mudar interiormente, que eu sabia que as outras coisas seriam consequências. Porque eu já ouvia isso, eu já via isso nas outras pessoas. Então, me interessava mais em ler a palavra de Deus e buscando em uma noite de busca, mesmo uma quarta-feira, eu buscando, era a coisa principal da minha vida. E foi uma noite que dentro de mim veio uma paz que eu nunca tinha sentido. Uma paz, uma alegria tão grande, é inexplicável, que a minha única vontade era sair falando desse amor para as pessoas. A primeira coisa, depois daquela noite, eu queria passar o que eu tinha recebido para as outras pessoas, né, que era o meu encontro verdadeiro com Deus, que da mesma forma que ele mudou a minha vida, ele podia mudar a vida dessas pessoas também, que estavam sofrendo, que viviam da mesma forma que eu. E depois desse encontro, eu nunca mais fui a mesma pessoa. As coisas na minha vida foram fluindo aos poucos, né, com o passar do tempo, que é questão de perseverança, mas o principal é o encontro com Deus. E eu busco isso, guardar isso pro resto da minha vida. Eu cheguei na igreja ainda muito pequeno, era uma criança praticamente com 10 anos, mas eu já vinha com várias marcas. Tinha um histórico familiar muito complicado e tinha sofrido um abuso na infância. Então isso me fazia uma criança triste demais. Sempre fui uma criança triste, isso era muito visível no meu rosto. As pessoas olhavam para mim e viam aquela tristeza, né? Eu não conseguia me relacionar com outras pessoas, eu tinha uma dificuldade imensa de ter amigos por causa desses traumas. Acompanhando as reuniões, participando, né? Ouvi falar sobre o Espírito Santo. Eu ouvi as pessoas falando que o Espírito Santo trazia aquela alegria, trazia aquela paz, que eu mesmo sendo uma criança praticamente, eu queria ter. Então eu comecei a buscá-lo através da meditação da Bíblia, através de jejuns e buscando nas reuniões às quartas-feiras e também aos domingos. Tanto em casa quanto na igreja, eu já estava com essa sede, eu queria ter esse espírito que traz paz, esse espírito que traz alegria. Então assim, mesmo sendo tão jovem, eu percebia da necessidade de entender, de receber esse espírito sobre a minha vida. A gente teve a busca, os louvores, e quando o bispo falou, fala para Deus, o adore, e eu lembro que foi naquele momento que eu recebi o Espírito Santo. A partir dali, a minha vida começou a ter uma nova história. A partir dali, aquela alegria que eu tanto buscava, aquela paz, eu finalmente a encontrei. E daí nasce dentro de você esse desejo de manter esse relacionamento. Porque a partir daquele momento, eu tinha um relacionamento com Deus, que até aquele momento eu não conhecia de verdade. Eu vejo a importância de a gente manter esse relacionamento, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho comigo até hoje.
Eu procuro sempre aprender mais sobre Deus. Eu falo para ele que eu preciso que o caráter dele esteja sobre mim. Porque assim eu não tenho dúvida que qualquer plano, qualquer passo meu, ele vai ser dirigido pelo Espírito Santo, não pela minha vontade. Então, a partir desse encontro, a minha vida foi totalmente transformada. Eu cheguei totalmente destruída. Eu falava que não era vida. Eu falava, eu não vivo. Eu estou aqui fazendo nem sei o que aqui nesse mundo. Porque desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui infeliz. Nunca fui feliz de verdade. Casei muito cedo, engravidei, casei, tentando sair da casa dos meus pais, tentando resolver o meu problema, tentando ser feliz de uma outra forma. Entrei em vícios também muito cedo. Com 15 anos eu comecei a beber, fumar. Eu ainda era solteira, bebia, fumava, saía para as noites, me prostituía, tudo. Aí resolvi sair de casa. Dentro da minha casa, meus pais tinham problema de bebida, né, também. E tentei buscar felicidade num casamento. E casei, né, fui tentar gerar uma família, né, para talvez tentar preencher um vazio, o vazio que estava dentro de mim. E casei, só que não foi nada do que eu pensei, aconteceu tudo o contrário do que eu imaginava. Continuei bebendo, aí veio meus filhos, né, era feliz com os meus filhos. Só que no decorrer, né, do tempo, meus filhos foi crescendo, meus filhos também, no começo, também foi me dando também problemas. Meu primeiro filho também tinha o mesmo problema que eu, de vício também, e eu também, no vício também. Um casamento totalmente fracassado, falido, onde eu brigava muito com meu esposo, falava para ele sumir da minha vida. E eu, no meu interior, eu queria só morrer. Eu nunca tentei tirar a minha vida, porque eu tinha uma coisa dentro de mim. Não é justo tirar a minha vida, porque foi Deus que me deu. Eu não tinha coragem de tirar a minha vida, mas eu pedia para Deus me tirar. Eu falava para Deus, me tira, porque o que eu estou fazendo aqui? Eu só sofro. Parece que desde quando eu saí do ventre da minha mãe, eu só sofro. É só sofrimento. Não quero mais viver. E foi onde eu pedi para Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou então o Senhor me tira desse mundo. Porque eu não quero mais. Não vale a pena eu viver mais. E a minha mãe já era da igreja. A minha mãe já vinha buscando. E minha mãe sempre falava, sempre me convidava, vamos conhecer a Deus, tem que nascer de novo. Minha mãe sempre me tentava, né, passar a fé para mim. Só que muitas das vezes eu ouvia, mas muitas das vezes eu falava para minha mãe, é tudo bobagem, não, né? Eu conhecia o trabalho espiritual, tudo, mas eu falava assim, eu acho que não vai funcionar comigo. Não funciona. Eu via mudança na minha mãe, mas eu não acreditava que poderia acontecer comigo. Eu sozinha, em casa, né, trabalhando em casa, eu ouvi, não sei, algo mudou, algo falou comigo. Vai buscar Deus, busca Deus, que para você tem saída, para você tem uma solução. E eu obedeci aquela voz que veio no meu ouvido. Falei, eu vou. E foi aonde eu vim, eu obedeci, eu vim, cheguei aqui e comecei a me dar nas coisas de Deus. Comecei a me interessar, né, me libertei. Cheguei já, assim, numa decisão. Eu cheguei chegando. Falei assim, eu não vou ficar muito tempo, não. Falei, eu não quero ficar muito tempo. Ou Deus muda, ou Deus não muda. E eu me entreguei, tomei uma atitude. Falei, minha vida, a partir de hoje, minha vida é de Deus, né? E eu falei assim, a partir de hoje eu não bebo mais. A partir de hoje eu não fumo mais. E a partir de hoje eu vou mudar. E Deus vai me moldar. Esse Deus que todos falam vai me moldar e vai me fazer diferente, né? Deus foi tocando no meu coração, no meu interior, e eu fui obedecendo e colocando em prática tudo que Deus me pedia. Eu já me senti liberta, né, dos vícios, eu já estava me sentindo bem, mas ainda eu não estava completa. Eu não me sentia completa. Tinha alguma coisa que faltava ainda, né? E eu falei, meu Deus, mostra para mim o que ainda falta para mim ser realmente uma pessoa completa, realmente uma pessoa feliz. E aí eu lembrei que a minha mãe falou assim, você tem que nascer de Deus, tem que ser batizado com o Espírito Santo, né, para você ser uma pessoa completa. E eu comecei a buscar. Aí foi onde eu me lancei, fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo é comigo, ele é comigo a cada segundo da minha vida.
eu tenho zelo pelo Espírito Santo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo hoje. Então eu faço de tudo para continuar até o último dia da minha vida. Hoje, a Ana Maria, ela quer viver. Antes ela queria terminar, ela queria que a vida dela tivesse fim. Mas só que Deus tinha um propósito de vida para mim. Então hoje Deus fala comigo, você se entregou, então hoje você vai viver. Então hoje é a minha vida, hoje eu vivo, hoje eu posso falar, eu vivo. Não sou nervosa mais, sou uma pessoa extremamente tranquila, faço tudo no tempo certo, tudo da maneira certa, correta de fazer. Sou feliz, eu brinco com os meus filhos, eu tenho um filho de 21 anos, eu brinco com ele, antes eu só brigava com a minha família inteira. Eu me dou bem com a minha família de fora também, com minhas irmãs. A minha mãe chega a dizer, hoje eu tenho gosto de chegar na casa da minha filha. A minha mãe diz, hoje eu tenho prazer de ir na casa dela, hoje eu tenho prazer de... Hoje a gente almoça juntos, a gente se reúne junto, né? E então a minha vida, por completa, hoje é totalmente transformada. Olá, Bispo Macedo, o meu nome é Felipe. Eu gostaria de agradecer ao Senhor, pois li o livro O Espírito Santo e após já estar na igreja convertido, eu tinha muitas dúvidas acerca do Espírito Santo. Lendo o livro, eu pude esclarecer todas as minhas dúvidas sobre os frutos do Espírito Santo, os dons e a forma que nós podíamos receber o Espírito Santo. Após ter lido o livro, eu recebi o Espírito Santo. E eu, que era um jovem muito triste, muito depressivo, sem sonhos e projetos, após receber o Espírito Santo, eu me tornei feliz, eu recebi paz e a minha vida foi totalmente transformada. Por isso gostaria de agradecer ao Senhor por todos os seus livros, principalmente pelo livro O Espírito Santo. O livro O Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br, arcacenter.com.br. Muito bem, meu amigo, minha amiga ouvinte, que Deus abençoe a você. Nós vamos estar de volta aqui amanhã, neste horário, nesta emissora, e que a sua vida venha resplandecer a glória de Deus. Que a sua vida seja, de fato, de verdade, como uma fonte que jorre de forma que você sacia a sede dos viajantes, das pessoas que cheguem até você. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo.